a Eliane Cândido, gerente de negócios da Clamper, nossa patrocinadora anfitriã, para apresentar o caser da empresa. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho para vocês agora a respeito de proteção contra surto elétrico nos sistemas de fotovoltaico. Prometi isso para vocês ontem, né? Peço desculpas que pela manhã eu tive um pouco indisponível, não pude apresentar no meu momento. E agradeço a LAN Energy pelo fato de ter aberto aí alguns minutos para a gente poder conversar, tá bom? Então, o objetivo aqui é passar para vocês o que é um surto elétrico e quais os critérios para a especificação de DPS e DPS em sistema fotovoltaico. Aqui é a Clamper, a sede da Clamper, ali próximo ao aeroporto de Confins. Nós somos uma empresa 100% mineira, fundada em 91, líder no mercado brasileiro em dispositivo contra surto elétrico. Nós pesquisamos, desenvolvemos e fabricamos os nossos dispositivos contra surto. E temos subsidiárias no México, Colômbia e também nos Estados Unidos. Mundialmente, nós estamos presentes na Europa, na África e em todo o mercado latino-americano. Temos soluções para residências, empresas e o setor público. A Clamper trabalha muito com certificação, devido, inclusive, por nossas exportações. Então, certificado L, a ANSI, TUV, SIDET, todos para nossa exportação. Mas vamos lá. O que é surto elétrico? Vou passar um breve vídeo aqui para vocês. Eu amo esse vídeo, porque em pouco tempo a gente consegue compreender aí o que é um surto. Cotidiano na rede elétrica, que sem a correta proteção reduz a vida útil, danifica e queima seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, ocorrem sobretensões na rede elétrica que elevam a voltagem para 500, 1000 ou mais de 5.000 volts. Esta sobretensão, chamada de surto elétrico, é conduzida, atingindo todos os equipamentos conectados a esta rede. Para facilitar ainda mais a compreensão da corrente elétrica, vamos fazer uma comparação com o batimento cardíaco. Este é um batimento cardíaco em condições normais. Se este paciente for submetido a uma forte emoção, veremos um pico no gráfico. Se for um ataque cardíaco, este gráfico terá uma grande variação e o coração para de funcionar. Assim é com os seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, eles sofrem surtos elétricos. Vão se danificando com o tempo. Terão uma vida útil menor ou podem queimar imediatamente, dependendo da intensidade do surto elétrico. Mas de onde vem o surto elétrico? Existem 3 situações que provocam surtos elétricos. Queda de energia. É a perda total de energia elétrica em uma determinada área. Veja a representação gráfica da corrente elétrica em caso de queda de energia. Quando a energia cai e quando retorna, ocorre o surto elétrico. Outra situação que gera surto elétrico e ocorre centenas de vezes por dia é o liga e desliga de máquinas. Imagine um elevador. Toda vez que ele inicia ou para o movimento, ocorre um surto elétrico que é conduzido e chega em todas as tomadas vizinhas que são alimentadas pela mesma rede. Assim como os elevadores, vários equipamentos que funcionam à base de motor elétrico causam surtos na rede elétrica sempre que são ligados e desligados. Alguns exemplos destes equipamentos: máquinas de construção civil, ar-condicionado, máquina de lavar roupa, aspirador de pó, raio. Outro evento, o mais conhecido de todos, que causa surtos na rede elétrica, é o raio. O raio é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre entre nuvens ou entre nuvem e solo. Representa perigo para as pessoas, edificações e equipamentos. Em média, de 50 a 100 descargas elétricas acontecem a cada segundo em todo o mundo, a maioria delas nas regiões tropicais, sendo que o país em que ocorre a maior quantidade de raios é o Brasil. O raio pode atingir diretamente a rede elétrica, telefônica, de TV e internet, causando um grande surto que é conduzido com toda a sua potência ao longo das redes transmissoras e, sem a correta proteção, queima os equipamentos eletrônicos ligados na tomada. Quando o raio cai a certa distância da rede elétrica, ele gera um campo magnético que atinge a rede.
O surto causado por este campo é conduzido pela rede elétrica a uma distância de até 5 quilômetros do local de origem. Em prédio com para-raios, as pessoas e o edifício estão livres dos danos, mas seus bens eletrônicos e eletrodomésticos correm ainda mais perigo. Isso ocorre porque quando o raio é levado para o solo, ele gera uma onda eletromagnética e esta gera surtos elétricos. Quando um surto elétrico causado por um raio acontece, a tensão da rede pode se elevar a mais de 5.000 volts. É claro que causa surtos elétricos que, sem a correta proteção, queima instantaneamente os equipamentos. Breve o vídeo, mas bem explicativo, né? Então, o surto elétrico é a onda transitória da corrente elétrica de tensão-potência. Então, muitos pensam que, às vezes, a sobretensão é um surto elétrico. Não, é apenas a variação aí da nossa rede, fazendo com que a nossa tensão suba e, muitas vezes, tem algum tipo de perda de equipamento por não estar dentro da especificação do equipamento, né? A subtensão abaixo da tensão normal. Então, o que gera aí a queima do equipamento? Através de descargas atmosféricas, a gente tem uma perda de equipamento que gera custo e troca de reparo do equipamento, assim como também, né, descarte de muito lixo. Então, caso a gente venha ter vários equipamentos com final de vida útil antes do tempo determinado, a gente também está aumentando aí um lixo a mais no nosso planeta. O custo do sistema de manutenção, então, às vezes, a gente não fala só do custo do equipamento, mas da operação. A gente, por exemplo, faz a manutenção e a proteção do sistema de ferrovia, que para Vale, os equipamentos que a gente faz a proteção hoje é em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, mas a operação em si são 3 milhões de hora parada. Então, o trem ele não pode parar durante os raios caídos no momento, né? O que gera insatisfação dos clientes. O surto elétrico hoje ele representa 88% do distúrbio da nossa rede, tá? Enquanto a sobretensão é apenas 11% e o apagão 1%. Então, os maiores vilões aí da nossa rede é o surto elétrico, seja ele por descarga atmosférica, que refere a 15%, 5% chaveamento de rede e 80% de liga e desliga de grandes maquinários. Então, às vezes, a gente tem um equipamento dentro de casa que chegou no final de vida útil sem ter descarga atmosférica e foi ocasionado por quê? Às vezes, por um liga e desliga de maquinário grande, tá? E quanto mais eletrônica tiver o nosso equipamento, mais sensível a surto ele vai ser, tá? O Brasil ele é mundial, isso aqui foi um dado retirado ontem, 78 milhões de raios por ano no Brasil, sendo 1,8 bilhões em perda de equipamento. Esse 1,8 bilhões, a gente retirou essa informação porque hoje atendemos 100% das concessionárias do Brasil, isso é apenas de ressarcimento. Imagina aí o que não foi ressarcido pelas concessionárias, o que nós não levamos até a concessionária, ou seja, a perda ela é gigantesca, tá? Aqui é um mapa de descargas atmosféricas, isso aqui é um dado do INPE, pode ser retirado de lá, tá? Aqui é a escala, quanto mais escuro tiver, mais é a densidade de raios por metro quadrado. Então, ali no Brasil, vocês podem ver que realmente a gente tem uma tropicalidade bem forte, sendo que temos 5 estados com maior incidência. Amazonas, com 2,6 milhões de raios por ano. Mato Grosso, 2,30 milhões ano. Pará, 1,8 milhão por ano. Minas Gerais, 1,5 milhão. E Tocantins, 1 milhão. Tipo de descarga. Nós temos, assim como vocês viram no vídeo, as descargas diretas, é tudo que atinge a nossa rede, seja ela a rede elétrica ou a rede de telecomunicações. Muitas vezes a gente faz a proteção da nossa parte elétrica e esquecemos da parte de comunicação.
Eu tenho um exemplo para dar para vocês da própria Enel, que nos procurou porque estava com problema de queima nos datalog e também na comunicação RS 485 e 232. A gente fez a proteção para eles. Proteção de TV. Eu preciso proteger tanto a rede elétrica, quanto a minha antena, quanto o modem entregue pela minha televisão. Porque se eu tiver um raio vindo pela área de telecomunicações, essa TV vai queimar do mesmo jeito. E eu tenho as descargas indiretas. O raio, ele atinge a rede em até 5 quilômetros, porque a gente tem as ondas eletromagnéticas que acabam atingindo a nossa rede, então a gente tem aí as descargas tipo 2. Mas o que é DPS? Todo mundo aqui conhece o que é? Acredito que sim, né, gente? Mas vamos frisar aqui. O DPS ele é destinado a limitar sobretensões transitórias e desviar as correntes de surto. Então, às vezes, o nosso disjuntor, às vezes não, gente, 100%, o disjuntor, ele não reconhece o que é um surto. Ele não vai desarmar, tá? Ele vai simplesmente queimar. E o DPS, ele tem que estar logo após o disjuntor para poder fazer essa proteção, tá? Como que ele funciona? Na alimentação aqui normal, ele funciona como uma chave aberta, até que ele sinta a presença de um surto na rede, onde ele trabalha como uma chave fechada e drena todo o surto para o terra. Quando ele está na operação aberta ali, o nosso C significa atenção de operação. Então, a gente tem que prestar atenção na hora de especificar um DPS. Qual que é a rede que vai ser protegida? 210, 127, 380. Então, o DPS ele tem que estar preparado para aquela alimentação. Posso utilizar um DPS de 275, onde é 127? Posso. Porém, a gente tem que verificar qual que é o residual daquele DPS. Se ele for um residual que os seus equipamentos consigam absorver, pode utilizar sem problema nenhum, tá? E se tiver sido feito também uma concatenação de DPS, melhor ainda, melhor dos mundos, tá? Então, o DPS de classe 1 é utilizado em quadros primários e principalmente aonde a gente tem cabo de descida do para-raio, porque como a gente viu no vídeo, o raio ele desce pelo cabo e ele vai criando ondas eletromagnéticas em toda a descida, causando surto na rede. E isso aqui é exigido pela norma, tá? Tanto pela 5410 quanto pela ANR10, que tem força de lei, tá? Aqui eu coloquei aqui para vocês o nosso DPS 275 12,5/60, que é a nossa classe 1/2. Como que eu vejo as especificações na etiqueta? O nosso C é a tensão de operação. Então, o C, eu tenho que verificar qual a tensão de operação que eu vou utilizar o DPS e padronizar ali a instalação. A minha corrente máxima, aqui nesse caso T2, que significa classe 2, porque esse é 1/2, ele tem que... como que a norma especifica o que é classe 1, classe 2? Primeiro, tem que estar dentro da curva, que eu vou apresentar um pouco mais à frente, e quantas descargas ele deve suportar, tanto na corrente nominal quanto na corrente máxima. Quando eu falo de corrente nominal aqui, 30 kA, na 8/20, esse DPS ele tem que operar no mínimo 15 vezes em 30 kA. Abaixo, incontáveis. Na minha corrente máxima, na 8/20, ele tem que operar ao menos uma vez em 60 kA. A gente falando de classe 2. Já em classe 1, a minha corrente ela tem que atingir pelo menos uma vez em 12,5. Por que 12,5? Os raios eles chegam até uma intensidade de 100 kA. Se ele atingir a minha rede elétrica, 50% retorna para a concessionária de energia. E os outros 50% adentra a sua edificação. Se eu pegar esses 50 kA que estão entrando na minha edificação, eu tenho que dividir por 4
né? Lei dos nós, lei de Kirchhoff, que divide igualmente. Então, as 3 fases, 12,5 para cada uma, mais o terra, que me dá os 50 kA de proteção. Então, isso é o mínimo que a norma exige. Nós temos até DPS de 60 kA em classe 1. Porém, na rede urbana, a gente pode usar o 12,5 tranquilamente, que não há problema algum, porque na rede urbana a gente vai ter os SPDAs, vamos ter prédios, a rede é mais bem distribuída, então a gente consegue limitar aí o raio com 12,5. Porém, em unidades mais abertas, como mineradoras, ferrovias, a gente precisa elevar esse nível de proteção, tá? DPS de classe 2 são DPS para quadro secundário. De acordo com a NR10, a gente utiliza o DPS de classe 1 no primeiro quadro, no quadro principal, e o DPS de classe 2, que é para surto induzido, né? Não é aquele surto direto. Então, tende-se a ser surtos menores, de menor intensidade e de menor tempo. E a característica da onda é a 8/20. E como que eu especifico? Da mesma forma. Porém, aqui é só o T2, que significa que é para classe 2, o meu C, que é a tensão de operação, a minha corrente de descarga máxima, 20 kA, ou seja, o meu DPS ele tem que atuar no mínimo uma vez em 20 kA. E uma vez em... Desculpa, eu falei ao contrário. Uma vez em 20 kA e 15 vezes em 10 kA. Nós temos DPS de classe 2 de até 45 kA. Tá? A DPS de classe 3. O que é o DPS de classe 3? É aquele DPS para a gente refinar a nossa proteção. Porque se eu tenho ali o DPS de classe 1, que me deixa uma UP de 1,3 kV, e eu tenho equipamentos que são mais sensíveis, como o nosso notebook, o nosso telefone, modem, cada vez mais tecnologia, tem uma menor suportabilidade. Então, eu utilizo para poder fazer essa proteção refinada. Esse daqui é um campeão de vendas, né? É o nosso Pocket, ele é transparente, para vocês verem o quanto que a Clamper tem qualidade dos componentes escolhidos. A gente utiliza a TDK, a Épicos, somos os maiores importadores das Américas de varistor. Aqui tem o nosso CAT5, proteção de classe 3 para telecom, já na classe CAT5. Temos o Série 900 e a Série 700, que são protetores de classe 3, muito utilizado aí na geração centralizada para o data logger, tá? O data logger a gente tem aí a proteção da área de energia e instrumentação e controle, e também temos o Série 800, proteção do RS 485 e 232, aí do tracker. A nossa linha plug use são os nossos filtros de linha, na verdade, mais do que um filtro de linha, são 5 tomadas protegidas, temos na cor branca, que vocês encontram na Amazon, e temos também a cor transparente. O pessoal gosta muito, aí, os gamers e tal, eles gostam muito dessa tecnologia. Então, a classe do DPS é aqui que eu consigo diferenciar o que é classe 1 e o que é classe 2. Essa crista de onda aqui, roxa, ela é a minha onda de classe 2. Ou seja, ela atinge ali uma corrente alta, uma crista bem alta, porém a energia dela é pequena, é porque é um tempo muito pequeno. Então, eu tenho uma tensão alta num curto período de tempo. Isso é a minha onda 8/20. Já a minha classe 1, ela atinge uma corrente alta, porém, o tempo é altíssimo. Eu tenho ali uma crista que vai durar até 3, 4 segundos, e isso, para o nosso equipamento, é vital. Tá? Então, é assim que a gente faz os nossos testes. Quando a gente faz um teste na 8/20, a gente está fazendo num curto período de tempo. Quando a gente faz na 10/350, que é a classe 1, é num alto período de tempo. Tá? A norma. Quais são as normas que a gente utiliza para poder especificar e verificar as instalações de DPS? A
IEC 616431, a ABNT 5410 e a NBR 5419, que fala proteção contra descargas atmosféricas na parte 4, tá? A gente pode verificar isso lá. Além disso, a NR10, ela recomenda a norma 5410 e, consequentemente, exige o DPS. Além disso, para o fotovoltaico, a gente tem a 16690. E a 16690, ela puxa a NR10, que, consequentemente, puxa a 5410 e que vira lei. Então, gente, a 16690 não fala nada a respeito de proteção contra surto elétrico, que tem que ser fora ou dentro do inversor. Fala sim. Fala porque puxa a NR10. E a NR10 exige a instalação do DPS externamente. Como que eu vejo aqui a minha classificação UP? Isso aqui é retirado da norma. Então, isso aqui é a minha categoria de produtos. Quando eu tenho produto na categoria 4, categoria 4, se eu não me engano, vai estar o padrão de entrada das casas, né? Então, em 120 aqui, meu padrão de entrada, ele precisa de ter uma proteção de até 4 kV. Aqui, produto de linha branca, 2,5. E aqui, quanto mais sensível, menor é a exigência da proteção interna do produto. Então, a gente vê que a norma já existe, que cada equipamento tem uma suportabilidade, assim como os painéis, né, os módulos e assim como os inversores. Para vocês terem ideia, a gente contrata uma Universidade Federal lá de Fortaleza e a gente fez teste em toda a linha branca, tá, gente? De acordo com as normas. Para vocês terem ideia, qual equipamento que vocês acham que tem menor durabilidade dentro da casa de vocês? A geladeira. A geladeira foi, assim, incrivelmente sensível. Então, eu indico que vocês comprem um pocket e coloquem na geladeira de vocês, porque realmente ela não suporta sequer 2 kV de surto, tá? Então, vamos proteger o equipamento de vocês. Aqui é quanto ao C, né? Então, dentro da norma também a gente consegue, aí, dependendo do esquema de aterramento, verificar qual que é a suportabilidade, o C deles. E aqui é algo que eu já falei para vocês, né? A gente tem que recomendar aí o 12,5/60, por conta daquilo que eu falei dos 100 kA, que cai na rede e faz aquela divisão. Vamos aqui para os cases. O que não protege contra surto elétrico? Isso tudo aqui é mito. Então, filtro de linha, ele só diminui os ruídos causados por interferência. A Clamper, ela nomeia o nosso Energia 5 como mais que filtro de linha, até contei para o pessoal, porque, na verdade, quando a gente nomeava ele como proteção contra surto, e na gôndola ele não vendia nenhum, porque o valor dele é mais agregado pelo fato de ter proteção, então ficava na gôndola ali o produto da Clamper e os filtros de linha saíam. E a gente colocou mais que um filtro de linha, passou a vender, assim, horrores. Mas o nosso produto é mais que um filtro de linha, tá? O para-raio, ele não protege os equipamentos, apenas as pessoas e edificações. Ele faz a equipotencialização, né, para proteção aí da vida humana. O aterramento, ele evita que as pessoas tomem choque por curto-circuito. O estabilizador também apenas corrige a tensão elétrica. E o disjuntor é que atua em caso de curto-circuito e sobrecarga. Aqui é um case que eu tenho da operadora Claro. Tá? A Claro, ela tinha em torno de 100 mil modems danificados por mês. O custo da visita para o cliente custava R$ 120. E o custo de um novo modem, 70. Então, eles tinham 19 milhões de perdas mensais por surtos elétricos. Eles procuraram a Clamper, a gente desenvolveu um produto para Claro, o que resultou aí num teste piloto que durou 1 mês, era para ter durado 3, mas como eles viram a eficácia, eles logo partiram para as compras.
Então, eles tiveram aí um retorno altíssimo, payback super rápido. Então, a gente teve também uma outra operadora que também fez a mesma operação de colocar esse produto aí, que é o Clamper Pocket Tel, também trazendo um payback muito rápido para eles. Aqui eu vou passar um payback rapidinho, né, a respeito de geração fotovoltaica. Aqui eu peguei a região de Campinas, eu fiz uma apresentação recentemente para eles. O índice de descarga a gente pode tirar através do site do INPE, tá? Então, em Campinas, cai 8,9 raios por quilômetro quadrado. Para que eu tenho essa informação? Porque eu pego e meço toda a minha área, onde eu vou implementar os meus módulos, para chegar nessa seguinte equação. O meu NG, que foi retirado lá da tabela do INPE, ele dá 8,9 descargas por quilômetro quadrado por ano, para uma área de 288. Então, eu faço o quê? Eu calculo o meu NG versus a minha área para descobrir quantas descargas eu receberia ali no ano. E no ano eu receberia 0,002 descargas por ano. De quanto em quanto tempo que cairia essa descarga? A cada 390 anos. Ah, então eu não preciso de utilizar uma combiner, uma proteção. Negativo, gente. Por quê? Aquilo é descarga direta. Vamos pegar a descarga indireta agora? Então, eu vou pegar na mesma área os adjacentes e vou ter uma área aí de 821 metros quadrados versus o meu NG, me cai 7,3 descargas ao ano. No período de descarga, de quanto em quanto tempo que eu vou receber lá em Campinas, uma área desse tamanho? 1,6 meses. Então, a cada 1 mês e meio, aquela planta lá de Campinas, ela vai receber um raio indireto. Se eu tenho um raio indireto, eu posso utilizar aí o meu DPS de classe 2. Então, o Combiner Box da Clamper tem aí dispositivo de 1.500 volts, tá, para proteção. E o que a gente sempre orienta é ter o roteamento correto dos cabos. Por quê? Porque aqui eu crio um campo onde o surto ele vai simplesmente se propagar mais rápido e crescer, tá? Então, eu tenho que ter um correto roteamento. Quanto menos área ali de cabo, menos surto eu gero ali na rede, tá? O princípio de funcionamento aqui do meu DPS junto aos inversores é o mesmo princípio que eu mostrei para vocês lá atrás. Ele trabalha como uma chave aberta quando ele não sente nada ali na rede, e quando vier uma tensão, ele percebe e já fecha a chave. Para o módulo e para o inversor, como que eu faço a classificação? Como que eu vejo aquele nível UP que eu falei para vocês, que é o nosso residual do DPS? Através da tabela da norma, essa aqui é da norma 16690, eu classifico. Para 1000 volts, por exemplo, os meus módulos obrigatoriamente têm que ter uma proteção de até 6 kV, assim como o meu inversor. Para 1.500 volts, tanto o meu módulo quanto o meu inversor, 8 kV. O produto da Clamper entrega 3 kV, então podem ficar despreocupados, tá? Que está tudo certo. E já para módulo de classe A, a resistibilidade tem que ser um pouco maior, tá bom? Aqui é a nossa... O que é o nosso UP, Eliane, que você tanto fala? Aqui eu tenho a onda com a crista aí de tensão versus tempo, que o nosso surto aqui, que está em linhas vermelhas, ele já foi absorvido, encaminhado ao terra, porém, o meu P é o que o meu DPS deixa passar. Ali está a etiqueta do nosso produto de 1000 volts, onde o nosso P é demonstrado como menor que 3 kV. Como que eu faço essa instalação aqui? Qual que é o meu critério? Eu tenho o inversor aqui do lado de corrente alternada, eu tenho que ter DPS próximo ao inversor e próximo da minha rede.
Isso se for maior do que 10 metros, tá? Se eu coloco um DPS aqui perto da minha rede, da concessionária, e tiver menos que 10 metros de cabo até o inversor, eu não preciso de repetir o DPS, não, tá bom? E por que que é importante? Porque o surto pode vir pelo lado AC e entrar no seu inversor e fazer a queima tanto do inversor quanto do seu painel fotovoltaico. E do lado CC, a gente utiliza também a proteção próximo ao inversor e próximo aos módulos. Claro, eu repito a cada 10 metros. Se eu tenho menos que 10 metros, eu não preciso de repetir, não, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho da proteção dos inversores, né? É algo que está sendo muito discutido aí, porque, na verdade, os fabricantes de inversores, eles estão informando que não há necessidade de colocar proteção externa. Não, gente, é necessário, sim. Assim como eu mostrei para vocês lá sobre a norma, todo equipamento tem que ter proteção interna. Ah, mas eu estou aumentando a minha proteção, eu estou passando de classe 3 para classe 2, para classe 1, não interessa. Colocou dentro do equipamento, virou classe 3. E quando eu levo um surto para dentro do equipamento, eu gero uma onda eletromagnética e eu acabo danificando todos os componentes internos do inversor. Aquele inversor que tinha que ter 90%, 95% de eficiência, ele vai perdendo. Se ele não queimar de uma vez, ele vai perdendo cada vez mais a eficiência dele. Alguns componentes vão deixar de funcionar, entendeu? Então, não aceite apenas a proteção interna do inversor. Isso aí é conversa para o cara vender mais, não colocar ali a proteção que é exigida por norma, tá bom? A proteção coordenada é o mais eficaz, né? Quando eu utilizo aqui a minha proteção externa, eu não estou levando o surto para dentro do equipamento. O surto fica aqui de fora. E outra coisa, quando eu coloco a proteção interna do inversor, muitos deles são feitos através de varistores direto na placa, ou seja, queimou, quem que vai dar manutenção naquela placa? Como que você vai substituir o varistor ali? E segundo, quando eu coloco um DPS, seja ele por módulos também dentro do meu inversor, esse DPS vem lá da China. Onde você vai encontrar esse DPS aqui para você substituir? Quanto que é o DPS que está lá internamente? Eu já fiz uma pesquisa para inversores string, custa em torno de 60% do próprio inversor. Eu vou investir no inversor para depois, quando chegar no final de vida útil do DPS, eu ter que arcar com 60% do valor? Não vou, né? Eu vou utilizar a proteção externa. A proteção aqui, ó, de um produto fabricado no Brasil que gera empregos aqui para os nossos brasileiros, né? A gente coloca um DPS que encontra em qualquer loja elétrica. É um DPS de altíssima qualidade. Então, vamos utilizar o produto fora do inversor, porque aqui a gente está fazendo da maneira correta, da maneira que a norma nos solicita. Também temos proteções adicionais. Aqui a gente exemplificou colocando o nosso string box. E é o meu protetor de RS485 para o sistema de comunicação. Aqui, na verdade, a gente fala também um pouco a respeito dos critérios. Como que eu faço aí o cumprimento dos condutores? Então, vai ser L1DIDT, para a gente estimar aí a quantidade do cabo. Então, tem que ser A mais B aqui, tem que ser menor do que meio metro, tá? E o diâmetro mínimo dos condutores para a classe 1, 16 milímetros quadrados, e para a classe 2, 6 milímetros quadrados, que é o que a gente utiliza aí nas nossas string box. Aqui, algo muito importante, a gente tem que verificar a diferença de DPS, não só do DPS, de todos os componentes que nós vamos utilizar na nossa estrutura. O que a gente fala de corrente alternada tem que utilizar produtos de corrente alternada. E o que falamos de corrente contínua? Corrente contínua. Por quê? Veja a diferença aqui do arco
da corrente contínua ali alternada de 400 volts para uma corrente contínua de 600 volts e a de 1000 volts. Ela é altíssima. No passado, em 2018, a gente viu que muita gente montou string box com DPS de corrente alternada. Isso é um perigo, porque quando tiver um surto na rede e criar um arco, esse DPS ele não vai suportar e vai haver chamas. Aqui é a nossa câmara de extinção de arco. É isso aqui que faz o arco ser extinto pelo nosso DPS. Tá? Aqui a gente fez um teste em laboratório, a gente colocou aquela janelinha ali. Tá vendo? Foi ativado a nossa câmera. E essa aqui é a linha da Clamper. Isso aqui é a nossa linha de string box para GD. Né? A gente vai até 1.100 volts. Temos vários modelos. Aqui a gente também tem modelos maiores, 4 entradas, 4 saídas, 3x3. Também combiner box com 1.500 volts. Front box, que é a caixinha já preparada para proteção da corrente alternada. Aqui o nosso solar de 1.500 volts, ele vai desde 150 até 1.500. DPS de classe 2, temos uma vasta variedade na Clamper. E aqui estão os meus contatos. Caso vocês precisem aí de alguma orientação a respeito de proteção contra surto, de algum material, né, a gente também está aí junto com as universidades. Quem quiser nos contatar aí e ter mais informações, está o meu contato, vocês fiquem à vontade, viu? No mais, agradeço vocês a atenção.